Olá, pessoal. Bem-vindos a essa segunda videoaula sobre o tema orçamento e gasto público. Nessa aula de hoje, nós vamos tratar de um tema bastante importante, que são as classificações orçamentárias. A compreensão dessas classificações orçamentárias são fundamentais para que a gente possa compreender o orçamento público e saber como ele se organiza. Então, ele é um elemento fundamental de democratização do acesso à informação dos cidadãos em relação aos recursos públicos. Então, essa videoaula, ela tem como objetivo desse módulo de ensino compreender as principais classificações orçamentárias que nos permitam, então, conhecer como são realizados os gastos públicos, suas finalidades e onde eles serão aplicados, né, em os recursos que são arrecadados da sociedade. Então, esse é o objetivo fundamental desse módulo. Lembrando, né, como nós vimos no vídeo anterior, que o orçamento público é esse instrumento, essa ferramenta de administração pública que vai apresentar, por um lado, as receitas que são arrecadadas da sociedade, né, por meio dos tributos, do endividamento, dos aluguéis, né, de todas as diferentes fontes de recurso que a administração pública tem e ordena os gastos, né, as despesas públicas. Para compreender esse processo, as classificações orçamentárias são fundamentais. Bom, a gente pode classificar as informações sobre orçamento de diferentes maneiras, tá? Então, uma primeira grande informação que nós vamos ter é em relação às receitas que vão compor esse orçamento. Fundamentalmente, qual é a origem, né? Qual é o fator gerador, qual é a origem dessas receitas. Por outro lado, nós podemos também ter, nós temos as despesas, e nas despesas são identificadas quem são os responsáveis, qual é o objetivo, a finalidade desse gasto, a classificação econômica desses recursos. Tá? Tanto nas receitas quanto nas despesas, uma segunda classificação é que as receitas elas podem ser classificadas em primárias e financeiras. O que são as receitas primárias? São aquelas receitas oriundas dos tributos, das concessões que o poder público faz para a empresa explorarem determinados serviços, da venda de ativos. Então, por exemplo, quando o poder público se desfaz de algum dos seus ativos, isso tudo é computado como receitas primárias. Já as receitas financeiras são aquelas que são oriundas do quê? De empréstimos que o poder público toma nos bancos, sejam eles aqui no Brasil, sejam eles no exterior, como também das dívidas, né, por meio da emissão de títulos da dívida pública, tanto da dívida interna quanto da dívida externa, tá bem? Já pelo lado das despesas, elas também podem ser classificadas em primárias e financeiras. O que compõe as despesas primárias? Todos aqueles gastos com salários, pensões e aposentadorias, a realização de obras, o custeio para manutenção da máquina, tudo isso vai compor as despesas primárias. E as despesas financeiras são aqueles gastos que o poder público vai ter com a dívida. Tanto o pagamento de juros dessa dívida, quanto a amortização, quanto as despesas com o principal dessa dívida. Tá? Por que essas classificações primárias e financeiras, tanto das receitas quanto das despesas, elas são importantes? Porque é a partir delas que vai se calcular aquilo que se chama de resultado fiscal, que é um importante parâmetro para análise também das contas públicas, né, do orçamento público, da capacidade fiscal de um Estado, de um poder público, e elas são fundamentais, essas informações sobre as despesas e receitas primárias e financeiras, porque é a partir dela que nós vamos calcular, né, tanto o resultado fiscal primário ou nominal, se ele vai ter superávit ou se ele vai ter déficit, tá? Duas palavras que a gente acaba escutando muito. Nós vamos nos ater nessa aula aqui, especialmente em relação às despesas. Por quê? Porque, tanto do ponto de vista da nossa atuação como
gestores públicos, atuando nas administrações públicas, mas principalmente enquanto cidadãos, nós somos muito mais consumidores de orçamento público, tá? De informações sobre como se realizam os gastos públicos, quais são as despesas realizadas por esses orçamentos. Então, nós vamos nos debruçar mais sobre a classificação das despesas, porque elas são fundamentais ao nós pegarmos um orçamento e compreender no que esse orçamento foi gasto, se ele está atendendo aqueles objetivos e aquelas demandas que a sociedade apresenta, tá bem? Então, o que a gente vai ver nessa videoaula aqui é principalmente essa classificação das despesas. Bom, na classificação orçamentária das despesas, né, é importante a gente lembrar que as leis orçamentárias, elas são uma lei de um tipo especial, porque elas trazem ano a ano, né, vamos lembrar da aula anterior, que o orçamento ele é um orçamento anual, né, pelo princípio da anualidade, e a relação, nessa lei, ela traz uma relação de centenas e às vezes milhares de ações, e cada uma com a sua descrição, sua meta, o seu valor. E essas informações são oriundas a partir desse processo de classificação das despesas. Então, para planejar as ações, administrar a sua execução e fazer o controle dos gastos, é necessário dar a cada despesa um código identificador e classificá-la, né, conforme a sua finalidade, qual é a natureza desse gasto, o órgão responsável pela realização desse gasto. Nós vamos nos debruçar mais sobre o conceito de cada uma dessas classificações do que buscar entender o código, o número, quais são os identificadores, por que o programa eles são 4 dígitos, por que ele se divide em mais 4 dígitos na função e na subfunção. Isso tudo é um elemento técnico bastante importante, mas quem quiser se aprofundar e conhecer melhor isso, pode ler tanto o manual técnico do orçamento quanto outras das bibliografias que foram orientadas aqui. A ideia nessa videoaula é que vocês consigam ter uma visão espacial mais ampla do conjunto dessas informações que estão disponíveis e que são fundamentais para que a gente possa ler e entender um orçamento público. Bom, o marco legal dessa classificação das despesas, né, as principais normas em vigor sobre a classificação das despesas orçamentárias, evidente, vem da Constituição Federal de 88, né, sobretudo no artigo 165, que trata disso, né, trata do sistema de planejamento e orçamento, como nós vimos na videoaula passada. A Lei 4.320, lá de 1964, que ela é um marco na organização do orçamento por programas no Brasil, e tem uma influência muito grande sobre todo o processo orçamentário. A Portaria 42, de 1999, do Ministério do Planejamento, que ela vai definir funções e subfunções, que é uma das classificações centrais que a gente vai ver, e também a Portaria Interministerial 163, lá de 2001, que define elemento de despesa, os grupos de natureza de despesa, chamada GND, né, que são grupos de natureza de despesa, a modalidade de aplicação e a modalidade de despesa, que são informações importantes também para a gente compreender esses gastos todos. Então, vamos a ela, tá? Nós vamos passar rapidamente cada uma desses diferentes tipos de classificação. Então, a primeira delas é a classificação institucional, tá? Que ela vai apresentar qual é a secretaria, qual é o ministério, ou seja, a quem se destina esses recursos. Esse site que está indicado aí, nós vamos utilizar ele especialmente porque ele é um site que traz informações as mais atualizadas sobre a realização orçamentária dos municípios do Rio Grande do Sul e também do governo do estado do Rio Grande do Sul, e que ele serve como uma fonte muito importante, muito confiável de acesso a esses dados. No nosso último vídeo, próximo vídeo, nós vamos dar uma dica para vocês de várias fontes de informações orçamentárias, tanto do orçamento federal, quanto do orçamento estadual, quanto dos orçamentos municipais, tá? Mas registrem essa informação que no site do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul vai ser uma das fontes centrais de informação. Então, a primeira classificação é uma classificação institucional.
A segunda classificação é uma classificação funcional e por programa, ou seja, qual é a função e o programa que esses recursos vão ser alocados. E, por fim, a classificação por categoria econômica e grupo de despesa, tá bem? Essas são as três classificações fundamentais que nós vamos ver hoje. Por que aparece aí uma quarta classificação, gastos por credor, seja ela empresa ou pessoa física? Porque essa é uma possibilidade que esse site do Tribunal de Contas do governo do estado do Rio Grande do Sul, ele permite que a gente chegue num grau de abertura das informações, que inclusive nós podemos chegar pelo gasto por credor, que é um detalhamento da natureza da despesa, do que foi realizada, que nem todas as outras ferramentas elas chegam até esse nível de classificação. Tá? Então, guardem essa informação, porque quando a gente for exercitar e for navegar por alguns sites e portais que nos permitem acesso a essas informações, a gente vai ver que o site do Tribunal de Contas aqui do Estado do Rio Grande do Sul, ele permite que a gente chegue não apenas na classificação institucional, funcional e por programa e da categoria econômica, mas também até a nível dos credores da administração pública. Bom, vamos detalhar cada uma delas, dessas três primeiras. Então, o que é a classificação institucional? A classificação institucional, ela vai nos fornecer a informação de a quem se destina esses recursos orçamentários, tá? Essa parte, então, vai identificar qual é o órgão e a unidade orçamentária desse órgão da administração aos quais a despesa está vinculada. Tá? Isso vai acontecer por meio de um código de 5 dígitos, em que os 2 primeiros vão informar qual é o órgão e os 3 seguintes qual é a unidade orçamentária. O que é órgão e o que é unidade orçamentária? Bom, um órgão ele pode ser, por exemplo, uma secretaria dentro de uma prefeitura, que é um órgão orçamentário. Mas dentro dessa secretaria, eu tenho 2 ou 3 divisões dentro dessa secretaria, que são unidades orçamentárias, ou seja, essa unidade orçamentária, ela tem um determinado quinhão desse orçamento, tá bem? E ela é responsável por administrar, então, a realização desses recursos, tá? Então, a classificação institucional vai nos definir quem, né, é o responsável pela execução desses recursos orçamentários. Aqui eu trago a título ilustrativo, tá? Um exemplo. Isso aqui é do orçamento do governo federal, tá? Que aqui é como se apresenta numa página do orçamento informações relacionadas a um orçamento de um determinado órgão. Então, a primeira informação que ele nos traz, tá, é essa informação institucional. Vai me dizer qual é o órgão, nesse caso é o Ministério da Cultura, que a classificação, pela tabela de classificação dos órgãos da administração pública federal, o Ministério da Cultura é o número 42.000, tá? E qual é a unidade orçamentária? É o Fundo Nacional de Cultura, que é 42.000, porque ele é vinculado ao Ministério da Cultura, 902, que é o código identificador. Então, todo o orçamento, ele vai apresentar como primeira informação a quem se destina esses recursos orçamentários, tá bem? Essa é